quer dar uma olhada no por que eu não estou conseguindo funcionar o meu aqui? Mostrando a tela aí, Ernesto. Espera aí que eu vou carregar o WinDev aqui. WebDev. Libera a tela aí para eu poder jogar a minha aqui, por favor. Eu não estou conseguindo daqui. Dando erro. Agora deu. Tá liberado aí. Bom, o projeto está aqui. Aí eu tenho que ir aonde para poder mudar o caminho lá? O caminho, vai na pasta que você descompactou. Na verdade, depois a gente vai evoluir isso aí para ter uma própria paginazinha para você acessar essas configurações e mudar, tá? Por enquanto está manual. A intenção é que no projeto mesmo final a gente tem um assistentezinho ali para você fazer a configuração da conexão. Tá aqui, mudei. Eu não estou vendo o teu documento aí. Onde está? Não está na tela. Tá enxergando ou não? Não, está só a tela do Indev. Vixe. Tem que dar o share lá. Tá. Tá fixa na janela. Isso. Tá faltando ali uma barrinha ali. Onde? Senders.barra. Isso. Pronto, salva agora e tenta executar ele. Acho que o teu vai estar com o mesmo problema do Josevaldo. Não está iniciando, né? O localhost aqui. Eu não sei também qual é o SP que tem essa máquina aqui. Essa máquina aqui já tem um tempo que está instalado esse Windows aqui, é o 64. Dá uma olhada qual é o SP que está. Como que eu vejo isso? Lá nas propriedades do computador. Painel de controle. Jorge, tem uma maneira de compartilhar o desktop inteiro sem ser uma janela? Tem uns checkbox embaixo ali que aciona... Tenta ajustar aí, Ernesto, para ver se mostra o desktop. Bom, tá vendo ela? Tô. Propriedades do sistema. Computador, acho que é computador. Sistema ali, sistema. Windows Ultimate. Nem estou falando, ServicePack.
Ele não tem? Lá em ajuda em cima lá, ó. Clica lá em ajuda lá em Não tem cima. falando, provavelmente. Clica ali em ajuda, lá no menu, lá em cima. Ajuda sobre. Provavelmente vai ser um. Se não tem, geralmente ele traz ali. Nem tem. Não tem self-spec nenhum. Aí onde que eu abaixo isso daí? Windows Update. Ou vai ter que procurar para baixar direto. Você pode baixar direto o 2 já. O 3. Tem um 3 já. Nem sei qual que tá a minha máquina. Não, eu acho que é... Mas a minha tá com self-spec 1 também. Então o meu, não é, meu é do Windows Home. Eu estou instalado aqui é no Windows 8. Bom, e procura pela internet o Service Pack 2 dele, do Windows 7 Ultimate. Eu procuro outro self-spec, ver se tem. Se der o 2 ou o 3, tenta baixar ele e instalar. Tá bom. Aqui eu tô com o Windows 8. Instalou e roda normal. Ok, obrigado. Bem, todo mundo baixou aí? Podemos continuar? Por mim pode. Beleza. Vamos de volta aqui ao WebDev. WebDev. Vou falar um pouquinho aqui da estrutura desse projeto que vocês estão, certo? Quem não conseguiu abrir, vai tentar baixar aí alguma coisa de self-spec, de framework 4.0, que aí quando a gente voltar à tarde, a gente pode, ou um pouco antes, se for o caso, tentar acessar e já tentar resolver para ver se rola. Ou se de repente tiver máquina virtual, quiser instalar uma máquina com Windows 8, porque pelo menos aqui para mim eu estou usando o 8 e funciona beleza. Se quiser ir preparando uma máquina com Windows 8 e já instalar o WebDev também, só para garantir que está todo mundo com máquina. Então vamos lá. Valeu. Esse projeto é um projeto de exemplo do WX Live, eu acho que foi o Wendy, alguma coisa lá que fez ele. Ele tem um conceito bacana que é a oportunidade de você usar o mesmo projeto para as 3 plataformas. Isso é interessante hoje em dia porque a gente tem, às vezes, o mesmo software, né, o mesmo RP, você precisa ter interface tanto no desktop, quanto na web, quanto no mobile, né, principalmente no mobile hoje que está em alta. Então ele criou uma estrutura, um framework, que permite a gente trabalhar nas 3 plataformas aproveitando as mesmas classes. Tá? Então, o que é que eu tenho aqui dentro? Nessa pasta System Core, tem algumas classes de aplicação. São classes que tratam funções, procedimentos globais da aplicação. E aí ele tem uma classe genérica, que ele chama de WX Application, WX Context, que é o que a gente instancia na nossa aplicação. Não, desculpa, que é onde contém os métodos padrões, tá? E ele tem mais 6 classes aqui, uma para cada plataforma. A WB Application, que é para o WebDev, a WD, que é para o WinDev, e a WM, que é para o mobile, tá? Na verdade, essas classes aqui, eles contêm alguns procedimentos específicos da sua plataforma. O restante todo, as funcionalidades, digamos assim, o grosso da coisa está aqui dentro desse WX. Se vocês abrirem e der uma folhada, vocês vão ver que tem muita coisa já aí dentro. Tá? Não vou explorar isso aqui agora, até porque não dá, tem muito recurso. Mas aqui tem, por exemplo, recurso para conexão com banco de dados, tem recurso para gravar INI, já está tudo aqui padronizado. Lá na aplicação, você pode só instanciar, no caso não seria nem instanciar, porque isso aqui é uma classe abstrata. Lembra que eu falei lá atrás, quando eu falava de orientação a objetos, que sempre para usar um objeto você tem que instanciar ele, mas que tinha uma exceção? É justamente essa aqui. Às vezes você tem uma classe que ela não precisa ser instanciada, ou você não quer que ela seja instanciada, ou seja, você não pode ter a mesma classe 2 vezes, ou 2 objetos com a mesma classe dentro da aplicação, você só precisa de um objeto. Então você declara a classe e no INDEV você coloca isso aqui, ó, abstrato. Então, você nem para usar essa classe aqui, eu não preciso nem fazer isso. Application,
objeto SWD application. Eu nem preciso fazer essa declaração. Eu posso simplesmente ir lá no meu código chamar o nome da classe, dar um ponto, e aí ó, já vai trazer todos os métodos. Isso é a diferença de uma classe normal com uma classe abstrata. Tá? Então aqui tem vários métodos já de conexão de banco de dados, tratamento de arquivo INI. Alguém tem me perguntado sobre o target code, né? Código por plataforma. Aqui ele já faz o tratamento, ó, por exemplo. Essa função aqui, ó, debug log stop, ela tem um tratamento específico para a plataforma do Windows, um tratamento específico para quando estiver rodando em mobile e um tratamento específico para quando estiver rodando em web. Tá? Ele já faz esse tratamento aqui, ó, nos blocos de código. A gente pode colocar mais plataformas aqui e modificar o código à vontade. Tem bastante coisa, tá? Às vezes até meio complexo você querer analisar assim um por um. A maneira mais fácil é iniciar a aplicação e ir passando linha a linha para ver o que é que está fazendo. Mas a gente não vai se ater isso aqui agora, tá? Isso aqui é detalhe. Então a gente tem essa pasta System Core, que tem todas essas classes, que são aplicações globais são funções globais de aplicação, perdão. E tem essa pasta aqui chamada de Business Core, que são as classes que a gente vai utilizar para tratar a nossa camada de apresentação, a nossa camada de negócios. Tá? Aqui dentro, eu tenho essa classe chamada BO Record, que é a classe básica, classe pai, que eu vou utilizar para criar as classes que vão representar os objetos do meu banco. Dentro dessa classe BO Record, eu também já tenho várias coisas, tá? Propriedades, tem métodos já pré-definidos, como adicionar registro, remover registro, pegar um registro do banco pelo ID, modificar um registro, salvar, o famoso save aqui, ó. Essa classe aqui ela já está toda pronta, certo? Para ser usada, para ser consumida, né? Como eu já costumo falar. Tem algumas funções de validação aqui, que na verdade depois eu vou levar essas funções de validação para uma classe auxiliar, que a gente pode usar essas funções de validação em qualquer local do projeto, sem necessariamente ter que instanciar um objeto de registro. Ou seja, já tenho vários e vários métodos padrões aqui, ó. Alguns, inclusive, que eu estou implementando ainda, criando umas lógicas aí. Então, a gente já tem a estrutura pronta para trabalhar esses objetos aqui da análise, tá? Pessoal, tem só uma alteraçãozinha que eu esqueci aí, ó. Parece que na tabela lançamento, esqueci de colocar que é TB lançamento. Fica o lançamento só. Tá? Vocês alteram no projeto de vocês aí, tá? Para ficar TB lançamento. TB lançamentos. Essa alteração. Isso, sincroniza. Beleza. Tem algumas outras classes aqui, mas eu não vou me ater isso agora. Como é que a gente vai fazer agora, por exemplo, para criar essa página aqui? Vou executar o projeto. E agora é a hora do vamos ver, né? Como é que a gente vai fazer para, por exemplo, criar isso aqui? Ó? Aqui eu tenho uma página de pesquisa, eu já tenho aqui um campo de busca com a função de localizar. Opa, deixa eu tirar aqui os breakpoints que eu estava fazendo debug. Ó, você vê que ele já está me fazendo consulta no banco de dados, ó, está me retornando registros. Inclusive, essa consulta aqui ela é interessante porque a gente consegue fazer ela em mais de um campo ao mesmo tempo. E lá no GAS, no G20, a gente tem que colocar vários campos para fazer um filtro, né? Eu já consigo fazer um campo só, eu já consigo filtrar tanto aqui no nome da pessoa, quanto no e-mail, quanto no telefone. Logicamente que tem uma lógica de Keras aqui por trás, né, para fazer isso. Então, aqui eu já consigo também fazer a edição, ó, desse registro. Vou trocar o telefone do Carlos aqui, para vou salvar. Ele já está me fazendo uma validação, já está me fazendo uma validação lá no banco. Ok. Se eu sair da tela, ele já me atualiza aqui, ó, o telefone do Carlos. Posso criar um novo.
Posso criar um novo registro aqui. Ligre. Telefone do Ligre. Salvar. Operação realizada com sucesso, ok. Sair da tela, deixa eu pesquisar de novo. Aqui o Ligre. Tá? Então, assim, essa estrutura que está aqui, para essa operação básica de pesquisar, de gravar, de excluir registro, ela já está funcionando. Tá? Eu vou mostrar como é que a gente vai construir essas páginas para cada entidade que a gente criou e reaproveitar essa lógica que já está pronta. Ok? Alguma dúvida? Ô, Eduardo, Fala. desculpa a redundância da pergunta, mas eu estou com aquele erro na linha 30. Qual o erro? Do caminho lá, ó. Desabilitado para criar C, mas... Deixa eu mandar o... Quer compartilhar aí? Compartilha aí. Ah, caralho. Espera um minutinho que eu vou trocar os... Ah, e agora? Espera aí, só um minuto. Como eu estou no outro notebook, peraí, deixa eu... Eduardo, Ernesto, eu vou mostrar um negócio aqui. Pera aí. Eu achei aqui no site da Microsoft para mim baixar o Service Pack 1. Não tem 2 nem 3. Tá dizendo lá que é o último, né? Só que eu tenho tudo isso. Qual deles que eu abaixo? Boa pergunta. Geralmente eu vou no maior. Não, mas é 1,9 GB. O processador meu é AMD. Entendeu? Não era para ser isso tudo, não, cara. Olha aí, ó. Ele me fala que eu posso abaixar tudo que foi isso daqui. 6.1, Windows 7 SP1. Não, tá meio... Eduardo, deu em português, o Pack 1 deu 217 atualizações. para fazer ainda. É o Home, imagino de vocês, é profissional, né? Vocês não conseguem instalar uma máquina com Windows 8, não, aí? Virtual? Aí acaba com a minha memória. Minha máquina tem 3 MB, tem 4 MB de memória. Vocês estão em conexão rápida de vocês? Qual a edição rápida? A conexão de vocês é rápida da internet? A minha é 10 MB, né? Então manda fazer um update. Baixa você tem o framework, o Net Framework 4.0 instalado? Bicho, essas coisas eu não manjo nada, cara. Faz o seguinte, manda fazer o Windows Update, procura no Google, download.net Framework 4.5. Esse é facinho de achar. Baixa ele e instala também, e aí depois refaz a instalação do WebDev. De repente porque é o seguinte, ele está instalado, o IS está instalado, mas eu estou vendo ali que tem, naquela hora que ele faz o reparo, ele está tentando instalar algumas bibliotecas do próprio WebDev. Está dando falha. Então pode ser que algum componente aí está faltando e ele está falhando. Geralmente pode ser framework. Tá, e o que eu tenho que fazer? Faz o Windows Update, já que e baixa o Net Framework 4.5. Instala ele. Depois Tá bom. é alto Ok, obrigado. 4.5. No próprio Windows Update vai ter a opção. Talvez já tenha o Windows Update, exato. Se tiver, você pode até fazer o quê? Baixar logo só o .NET Framework e reinstalar o WebDev. E ver se ele consegue configurar. Aí nem preciso fazer o update do... O restante, não. Se ele resolver o restante, não. Tá bom. Senão, Vou ver qual é o framework que eu tenho na minha máquina aqui, porque deve estar instalado também algum... geralmente tem algum 2 ou 3. Deixa eu ver aqui. Mas pode instalar por cima.
ele dá certo. Se for o caso, à tarde aí, logo no início, a gente tenta voltar um pouquinho mais cedo, eu pego uma máquina aí com vocês e tenta ver o que é que tá dando pau, que ele não tá conseguindo rodar o servidor do Black Ó, Hat. o meu Net Framework que tem aqui é o 4. Já é o 4? É. Então não é que tá dando pau aí. Manda, Então não era para dar dando problema, né? manda fazer o Windows Update, então. Aí quando ele acabar o Windows Update, você me chama para reinstalar o WebDev e ver se tem alguma configuração lá que ficou faltando marcar para a questão do servidor. Tá bom, vamos ver. E isso daí, se minha máquina for pirata aqui, ele faz o update? Faz. Tá bom. Eu digo que o Windows é igual a rapariga ruim, roda em todo canto, todo jeito. Tá bom, então. Obrigado. Valeu. Tom, desenrolou aí? Sim, já está pronto aqui. Só liberar aí para eu... Pronto, tá liberado aí. Mas não só ativaram o firewall lá no dentro, não. Vai lá dentro do estúdio. É só o INI. Cadê o INI da aplicação, Tom? Abre ele aí. Tem que botar uma barrinha aqui no final. Embaixo. E... Burro, dá 0 para ele. Vê agora se dá certo. Dá ok aí, fecha a mensagem e roda ele de novo. Beleza. Pronto aí. Dá 0 para ele. Depois a gente faz trata o código ali para botar. O código tinha que botar aquela barra ali. Deixar pro cara adivinhar é foda. Né? Beleza? Já vou parar aqui. Libera aí para mim. Tá liberado. Beleza. Então vamos lá, galera. Eu tenho lá na minha análise 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabelas. Tá? Vou começar pelas mais fáceis, depois a gente vai para as mais difíceis. Vamos começar aqui. Pessoas, se vocês abrirem essa parte aqui, ó, Application Business Object, a gente já tem um BO aí chamado BO Pessoa, e já tem até uma estruturazinha com alguns exemplos, vocês podem consultar. Então vamos implementar aqui uma outra classe para fazer o tratamento, por exemplo, do cadastro de históricos. Tá? Então eu vou vir aqui, criar uma nova classe, vou chamar ele de BO históricos. Por que BO? É Business Object, tá? É um padrão que eu adotei, mas vocês podem modificar também, à vontade. Business Object históricos. Vou dar um add, ele me criou aqui a classe vazia, tá? Vou salvar logo ela aqui no disco, tá salvo. Vamos ver uma coisa interessante aqui. Eu vou lá numa das páginas, vou pegar uma página aqui, qualquer, só para demonstrar uma coisa. Essa página aqui ela já está pronta, é a página que vocês rodam aí de exemplo. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Se eu declarar aqui um objeto histórico, BO histórico, BO históricos, se eu tentar chamar qualquer método, qualquer propriedade desse objeto, se eu der um ponto aqui, ó, o que vai acontecer? Nada. Por que não vai acontecer nada? Alguém consegue me responder? Porque a classe está vazia? Isso, a classe está vazia. Não implementei nenhum código nela. Tá? Então, para mim fazer funcionar as regras de negócio, os tratamentos de tela, de validações, e conseguir guardar as informações que vão vir da tela lá no banco, o que é que eu preciso? Eu preciso implementar essas funções aqui, ó. Só isso aqui eu precisaria implementar lá no DO histórico, certo? Aí eu pergunto, você imagina que você vai ter aí 50 tabelas no teu projeto. Tu vai ter que repetir esse código aqui 50 vezes? Não, eu acho que não é só instanciar ele lá ou não, só chamar essa classe aí, a instância dela lá ou não.
Sim, mais ou menos. No caso, não seria instanciar... tá, vamos lá, vamos instanciar essa... Vamos fazer de conta que a gente vai instanciar essa classe ali. Então, eu vou dizer o seguinte. Vou chamar aqui um objeto chamado record e BO record. Se eu chamar aqui BO record e der um ponto, ele vai me trazer todos os métodos e propriedades que eu tenho lá no BO record, correto? Desse ponto de vista, eu conseguiria, por exemplo, trabalhar os registros da tabela histórica? Não. Por quê? Porque dentro do BO record, eu não tenho nada referenciando o histórico. Dá uma busca aqui por histórico. Não tem nada. Logicamente, porque eu não adicionei nenhuma lógica para tratar histórico aqui dentro. Poderia? Sim, poderia. Poderia vir aqui e colocar nas chamadas de save, de remove, e apontar lá a tabela do banco de dados, por exemplo. Função essa aqui, remove. Cadê? Função, vou deixar uma quebra aqui. Por exemplo, aqui, nessa query, eu poderia colocar a query delete, pessoa delete, e passar os parâmetros para deletar uma pessoa ou um histórico. Agora você imagina o seguinte, se eu fizer isso aqui dentro dessa classe BO record, ela vai ficar fixa. Ou seja, eu sempre vou deletar uma pessoa ou um histórico. Ou eu vou ter que fazer um tratamento no meu código para saber qual é a tabela que eu estou trabalhando naquele momento. Ou seja, a lógica ia ficar muito complicada. Imagino que a cada tabela que eu adicionasse no meu banco, eu ia ter que vir aqui nessa classe e fazer um tratamento para ela. Então, o que acontece? Essa classe BioRecord, ela foi preparada com funções genéricas, tá? Com funções globais. E como é que eu vou aproveitar toda essa lógica aqui? Eu vou aproveitar essa lógica aqui justamente com a tal da herança. Lembram da herança? Essa palavrinha aqui, ó. Inherites. Então, aqui na minha classe BO Histórico, eu vou dizer o seguinte. Herd da classe BO Record. Certo? Lá na minha página, se eu chamar agora o objeto histórico, der um pontinho lá, ele já vai ter todos os métodos da classe Py, da classe herdada. Tá? O que é que eu vou fazer agora nessa classe histórica? Eu vou fazer justamente a sobrescrita e as mudanças que eu preciso implementar para lidar somente com a tabela de histórico, somente com a entidade histórica. Ou seja, eu vou fazer agora, usar aquela propriedade da orientação do objeto chamado polimorfismo. Tá? E o que seriam essas modificações? Se vocês abrirem aí o BO Pessoa, ela já vai estar preenchida com a estrutura padrão, tá? Inclusive tem umas coisas a mais, eu não vou implementar tudo agora, vou implementar aos poucos. Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa para fazer funcionar essa lógica seria definir quais são os campos que compõem a minha classe, tá? Existem duas maneiras de fazer isso. Eu posso fazer isso com a estrutura, que é como está aqui, e eu posso fazer isso diretamente na classe. Por exemplo, eu poderia vir aqui, que é, se vocês procurarem nos exemplos do Endeavor, ele vai estar dessa forma. Aqui, na variável pública da classe, eu iria definir uma variável para pessoas ID, isInt, uma variável para nome pessoa, isString, ou seja, eu definiria a estrutura da minha tabela toda aqui, certo? Por questões de reaproveitamento de código, ou seja, para mim ter só uma classe para representar uma pessoa ou várias pessoas, eu criei uma estrutura com essas definições de campos. Então, essa estrutura aqui, ela, nesse caso, vai ser sempre igual aos campos que você tem na análise. Tá? Eu nem sei se ele... Deixa eu tentar ver se ele faz uma coisinha aqui. Ah, faz, ó. Interessante. Não sabia disso. Deixa eu ver se ele faz com a tabela toda. Não faz com a tabela toda. Pessoal, esse aqui é um trabalho manual. Você vai ter que pegar e digitar aqui tabelas que você tem lá
os campos que você tem lá na sua tabela, tá? Não tem nenhuma ferramenta RAD no próprio Indev que gere isso aqui para você automático. Então, você pode digitar manualmente, ou você pode vir aqui e arrastar, como eu fiz. Ele vai criar para você, ele vai usar o padrão, ó. Isso aqui deve estar padronizado nas configurações dele, você pode alterar se quiser. Vai definir o tipo de dados e o mapeamento. Por que tem esse mapeamento aqui? Porque às vezes eu posso estar trabalhando com um banco de dados que eu não defini a análise, um banco de dados de outro sistema. Eu importei essa análise para o sistema, só que dentro da minha classe eu quero usar nomes diferentes. Às vezes vem nomes muito complicados, termos que você não entende muito, fica difícil de identificar. Então aqui eu poderia declarar a variável pessoa ID e dizer que essa variável lá no banco é CD pessoa, por exemplo, se tivesse lá no banco de dados. Tá? Por isso que tem esse mapping. Se você não quiser usar esse mapping, também não tem problema. Por quê? Na hora que o Indev for fazer o que a gente chama de bind, ou seja, pegar o que está na classe e jogar no banco, ele vai procurar lá no banco de dados um campo com o mesmo nome da variável, pessoa ID. Se ele achar, ele vai fazer o bind. Se ele não achar, ele não vai fazer nada. Tá? Eu geralmente uso com mapping para saber que essa variável que está aqui é uma coluna do banco. Porque eu posso ter aqui uma variável chamada nome completo e apelido, que vai ser só uma variável interna da minha classe. Eu não vou gravar isso aqui no banco. Tá? Não preciso. Então, nesse caso aqui, eu deixaria ser o mapping, porque visualmente, quando eu bater o olho, eu já sei que isso aqui é variável interna, só para tratamento na classe. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma estrutura dessa, lá na tabela histórica, e colocar esses mapeamentos. Tá? Então, lá na tabela histórica, antes da definição da classe, eu vou criar aqui um ST histórico ou estruture, e para facilitar, eu vou arrastar daqui, ó. Vou arrastar o histórico ID, a descrição. Opa. Você pode selecionar mais de um aqui, ó. Percebi agora. Pode selecionar todos e arrastar. Olha que bacana, facilitou, né? E eu vou só tirar essas iniciais aqui, tá? Para ficar igual ao que está lá. Ou seja, o nome da variável da minha classe fica igual ao nome da variável que eu tenho no banco. Isso facilita muito na hora de construir queries. Você não tem que estar lembrando que na minha classe é a variável tal, aqui é outro nome. Fica sempre o mesmo nome. Entendido? Posso prosseguir a partir daqui? Ok, tranquilo. Beleza. STS, tá aí? Oi? STS? É só ST. Ele fica trocando ali com o padrão dele. Tem que prestar atenção. ST histórico role. Estrutura histórico role. Estou dizendo que é o seguinte, que essa estrutura aqui representa uma linha da minha tabela. Por isso que eu usei essa nomenclatura, tá? Ok? Posso seguir, né? O que mais? Veja, para que isso funcione, obrigatoriamente eu vou ter que ter essa instrução aqui. O que é essa variável? Rows é um array da estrutura que eu criei aqui em cima. Tá? Se a gente olhar, eu não tenho aqui um projeto, o projeto original. Se eu pegasse o projeto original desse aqui, a gente ia ver que teriam dois objetos para a mesma entidade. Eu teria um BO pessoa, que representaria uma pessoa, e eu teria um segundo arquivo chamado BO pessoa list. O Indev, ele, pelo padrão dele, até se você gerar no RAD, ele separa um arquivo, uma classe para cada funcionalidade. Que é o que eu falei no início do slide, né? Ele gera muitas classes para fazer uma coisa. Aqui eu simplifiquei, eu tenho uma classe só para fazer tudo. Ou seja, a mesma classe BO pessoa, ele tanto vai representar uma pessoa, através dessa estrutura aqui, que é um, como ele pode representar uma lista de pessoas. Como assim uma lista de pessoas? Eu fui lá no banco, fiz um select e disse lá, traga todo mundo que
tem data de nascimento igual a 18/7/1985. O banco retornou para mim um conjunto de pessoas e eu vou armazenar esse conjunto de pessoas nessa variável aqui chamada rows. É justamente a variável que eu vou linkar na minha table lá. Daqui a pouco a gente vai fazer. Tá? Então, por padrão, isso aqui eu vou ter que repetir lá no meu BO Históricos. Então, eu vou definir aqui na minha variável pública, eu vou ter uma variável chamada rows, que vai ser um array dessa estrutura aqui. Tá? Deixa eu ver o que é que eu preciso mais. Tá, o construtor. Isso aqui eu não preciso. Certo, beleza. Veja só, implementado isso aqui, eu já consigo lá na minha página enxergar essas propriedades e enxergar também os objetos para mim fazer um link. Então, antes de continuar, vamos mostrar isso aqui, para que isso aqui serve na prática. Vou criar uma nova página aqui, new page. Eu vou herdar um template que eu já tenho pronto aqui, que é esse template Page Browser, que é um template para justamente utilizar para consultas. Esse template também já tem alguns métodos padrões, que depois eu vou explicar. Tá? Então, ó, já me criou a página com template padrão. Eu vou colocar uma tabela. Eu vou dizer que eu vou definir uma variável. Tá? Deixa eu dar um OK aqui. Tá. Desculpa, pessoal. Tem que ter primeiro a variável, senão não vai deixar eu botar a tabela. Vou no código aqui da minha página. E aqui, na inicialização da página, aliás, nas declarações globais, eu vou definir um objeto chamado histórico. Histórico is BO histórico. BO históricos, tá? Vamos lá. Deixa eu salvar aqui. Histórico browser. Tá salvando. Eduardo, fiquei perdido. Ficou perdido? Vamos lá. Deixa eu apagar e retornar. Não, aí até aí tudo bem. Ou seja, o meu problema está na classe. Na classe? Do histórico. Pronto. Veio a histórico que eu fiz. Defini essa estrutura e arrastei aqui os campos da tabela para cá, tá? Não, aí sim. É só que eu estava... zero para ele. Calma. Eu coloquei no lugar errado o público aí, eu coloquei depois do end. Não, aqui. Aí o público já é dentro da classe. Essa estrutura, pessoal, sempre tem que ser declarada fora da classe. Tá? A partir daqui começa a classe, onde eu faço a herança, um BO record, e defino as minhas variáveis. Nesse caso, eu vou ter uma variável pública chamada rows, que é um array dessa estrutura aqui, que vai se destinar justamente a armazenar um conjunto de registros que vão ser retornados do banco de dados. Ok, Tom? Uhum. Posso seguir lá? Sim, aí depois você foi e buscou, você clicou lá, foi na página, né? Deixa eu fazer novamente. O que é que eu fiz aqui? Eu criei uma nova página, new page. Eu herdei essa página desse template aqui, Page Browser, Basic Browser, tá? Que é um template que já está pronto com as funcionalidades para esse tipo de pesquisa, certo? Você vai no código. Esse template é do próprio WinDev ou foi você que criou? Foi eu que fiz. Ok. Então está aqui a minha página baseada no template. Eu vou no código da página, aqui na Global Declarations, eu vou criar um objeto chamado histórico e os BO históricos. Tá? Eu preciso ter esse objeto aqui, porque é justamente esse objeto que vai fazer toda a minha lógica entre os campos da minha página e o banco de dados. Certo? Uhum. Ela está no meio ali. Deixa eu só voltar aqui no slide, para a gente relembrar aqueles conceitos. Ó. Lembram que eu falei que a gente ia trabalhar com 3 camadas. O model, que é a análise, que já está ali embaixo. A AP, que é Presentation, que é justamente essa camada de Business Objects, esse BO histórico.
E essa página que eu estou seria justamente a view. Tá? Então, quem vai fazer a ponte entre o banco de dados e a minha página é justamente esse objeto aqui, esse cara que é o BO histórico. Ele que vai pegar a informação do banco, vai levar para a página, vai pegar da página, vai levar para o banco. Ele que vai fazer esse transporte. Tá? Então, na minha página aqui, eu preciso declarar um objeto de negócio que vai fazer essa transição. Tá? Por isso que aqui eu tenho que declarar um objeto chamado histórico e dizer que ele é do tipo BO históricos. Deu para entender essa parte aqui? Isso é obrigatório. Toda página que você vai trabalhar com dados, você tem que ter um objeto para dizer quais são os dados que você vai trabalhar. Senão a página não vai saber o que ela vai fazer. Vai ficar uma página em branco. Ok? Uhum. Então, eu vou dar um nome aqui, histórico browser. Tá? Vou salvar. Beleza, tá lá a minha página salva. Vou agora adicionar a minha tabela de pesquisa. Vou criar aqui uma nova table. Vou dizer que essa table vai ser preenchida por uma variável. E aqui, ó, ele já me listou as variáveis que tem na minha página. Então, tá aqui a variável que eu declarei, lá o objeto histórico, ó, que eu declarei está aqui. Eu vou abrir esse objeto e eu vou dizer o seguinte. Qual é o objeto que vai conter a lista de históricos? Nesse caso aqui, é justamente aquele rows que a gente declarou lá, aquele array. Tá? Então, eu vou apontar que o rows vai ser a fonte de dados que vai preencher a minha tabela. Posso dizer quais são aqui os campos que vão estar presentes. Ó, eu quero o ID, eu quero o histórico e eu quero o tipo de lançamento. O meu deu erro no rows, não sei porquê, na declaração da... Do rows, compartilha a tua tela. Abra a classe BO histórico e compartilha a tua tela. Tá vendo aqui, ó? Tá abrindo aqui ainda. Eu acho que essa declaração aí está faltando alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Is array of, é porque tem dois off aí, ó. Vai ficar só is array of 1. Isso, STP Sul, isso, exatamente. Vê se consegue agora, ó. Aliás, peraí. Apaga esse outro ST histórico row aí, vai ficar só um. Off 1, apaga esse, isso, pronto. Salva e beleza. Vê se ele aparece agora lá. Isso, histórico. Você vai usar o objeto histórico e a variável rows, ok. Ele vai te perguntar quais são os campos que você quer ver na tabela. Pode botar todos. Ok. Operation Mode tem ponto, pode deixar Ajax mesmo. Pode prosseguir. E vai tudo padrão. Ou se vocês quiserem modificar depois, à vontade. Ok. Ok. Ajuste aí as colunas. Beleza. Tu pode voltar a tela para mim? Ok. Vou colocar a tabela. Via programação, histórico, vai ser rows. Quero todas as colunas. Padrão. Ok, tá aqui a minha tabela.
Veja só. Se eu clicar aqui na coluna descrição, e for na description dessa coluna, lá no link, vejam que ele está linkado ó, com o objeto histórico rows, com a coluna descrição. A coluna histórico ID também está linkado com a variável ID. E a coluna lançamento com o tipo de lançamento. Tá? Isso aqui está linkado diretamente com essa estrutura aqui, ó, com essa variável da estrutura. Certo? Por isso que é necessário a gente ter essa estrutura, porque é a partir dessa estrutura que eu vou dizer lá na minha tela qual é o link que vai ter com uma tabela, uma coluna da tabela, ou se for uma página de dados normal, com um campo da tabela. Compreendido? Sim, senhor. Ok. Ok. Só ficar calado, pensa que sumiu todo mundo aí. Então, vê só. Se eu executar isso aqui agora, funciona já? Não. Por quê? No meu BO, eu só fiz algumas definições de estrutura. Falta eu definir alguns elementos, como, por exemplo, dizer qual a tabela do meu banco de dados, qual é a chave primária, qual é a query que eu vou utilizar para recuperar registro. Tem algumas coisas que são padrões dessa estrutura. Então, aqui no BO Pessoa, vou pegar essa estrutura que já está aqui pronta. Isso aqui, isso que está aqui na tela, pessoal, sempre é necessário. Se não tiver isso aqui, não vai funcionar. Tá? Então, eu vou copiar isso aqui e vou lá no construtor da minha classe ajustar esses dados. O que é preciso para que essa classe funcione bem? Eu preciso informar para a minha classe qual é a tabela. Nesse caso aqui, não vai ser mais TB Pessoas, vai ser TB Históricos. TB Históricos. Eu preciso dizer qual é a chave primária dessa tabela. Nesse caso aqui vai ser TB Históricos, histórico ID. Opa, histórico ID. Ponto name. Esse ponto name aqui, na verdade, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando o nome do campo e retornando, tá? Mesma coisa que na tabela. Tabela de histórico, estou retornando o nome da tabela de histórico, que é justamente TB histórico. Aqui embaixo eu tenho que dizer, eu tenho que ter, tá? A gente vai criar uma query de seleção para os históricos e uma query de deleção também para os históricos. Então, como a gente não tem isso aqui agora, vamos criar essa query. Lá na query eu já tenho uma query de pessoa, select, uma query de pessoa, delete. Vou criar uma nova query. Uma query para selecionar registros. Ok. Essa query vai ser com base na tabela de históricos. E nesse caso aqui, necessariamente, essa query ela tem que possuir todos os campos da tabela. Por quê? Como essa query ela vai ser usada para realizar o bind, ou seja, ir lá no banco, ler o registro, copiar para a minha classe, então todas as colunas que estão lá no banco, elas necessariamente têm que estar na minha query. Senão, ele não vai conseguir fazer o bind adequado. Ele não vai conseguir transportar os dados da tabela para a classe. Se você, por exemplo, não incluir nessa query a coluna tipo de lançamento, quando eu chamar o método aqui getList, ele vai trazer o campo histórico, ID histórico, e não vai trazer o campo tipo de lançamento. Ele vai ficar vazio, vai ficar em branco. E aí eu não vou conseguir enxergar o valor desse campo lá na minha tabela. Tá? Então, necessariamente, essa query padrão de seleção ela tem que ter todos os campos. Tá? Deixa eu dar um ok aqui e ver um detalhe nessa query de select aqui. Okay. Veja só. Opa. Deixa eu salvar aqui a minha query. Tá? Vou salvar ela como query histórico select. Aqui a minha query no histórico. Veja, se eu simplesmente executar essa query no banco, ele sempre vai me trazer todos os registros da tabela, né?
Só que vai ter situações em que eu quero que ele traga somente um registro, ou alguns registros. Nesse caso, vou adicionar aqui um parâmetro, uma condição de select, dizendo o seguinte, eu quero que você traga todos os registros do banco baseado no histórico ID que seja qual contenha o seguinte parâmetro. Perdão. Correto utilizar nesse caso aqui é o InDeList, tá? Eu posso passar várias pessoas ao mesmo tempo. Como assim? Deixa eu explicar. Se eu utilizar equals histórico ID, ele sempre vai fazer essa comparação aqui no SQL. Sempre vai ser igual a 1, tá? Pode ter situações em que eu quero retornar mais de um histórico do banco com base no ID. Então, nesse caso, o que é que eu faço? Eu digo que ele vai comparar o histórico do ID com a lista, InDeList. Então, o que é que ele vai montar para mim lá no banco? Ele vai fazer, isso o InDev vai fazer automático, tá? Histórico ID seja igual a 1, ou histórico ID igual a 2, ou histórico ID igual a 3. Ele vai preencher isso aqui de acordo com a quantidade de informações que eu passar na lista, tá? Então, na lista lá, eu poderia montar uma lista assim, ó. Eu quero o histórico 1,2,3. O InDev automaticamente ia montar para mim a expressão de UL com base nisso aqui, adaptando em cima da lista, tá? Então, por padrão, essa comparação, essa seleção sempre vai ser feita em cima do operador InDeList. Eu vou dizer que ele vai buscar por parâmetro. Qual o parâmetro que ele vai usar? Parâmetro pessoas ID list. Tá? Isso aqui é uma padronização que eu criei, tá? Parâmetro, qual é o campo e qual é o tipo da comparação. Porque lá no código eu já sei como é que eu tenho que passar esse parâmetro. Ok? Ok. Então veja que aqui ele já ficou o meu parâmetro. Deixa eu só ver uma coisa aqui, tá certo, isso mesmo. Ficou já o meu parâmetro da Kelly. Esse mesmo parâmetro que eu defini aqui, pessoal, eu tenho que definir ele aqui, ó. Tá errado aí. Foi? Bota lá bota lá no parâmetro. O nome. Tá invertido lá, inverti, né? Deixa eu só pegar o padrão aqui. No caso é plist. Histórico ID. Beleza. Esse mesmo parâmetro que eu tenho na query, eu vou ter que dizer aqui no meu BO. Isso aqui é padrão, tá? Então, quando eu defino essas instruções aqui, pessoal, todas aquelas funções que estão no BO record, aqui, eles já vão saber como tratar. Agora, essa classe sabe qual é a tabela que ele está trabalhando, ele sabe qual é a query que ele vai ter que disparar quando a gente quiser um registro, ele sabe qual é a chave primária, qual é o parâmetro que ele vai ter que usar para fazer uma remoção do registro, para fazer um get, ou seja, facilmente aqui no histórico eu só apontei quais são, digamos assim, quais são os elementos, o valor dos elementos, e o restante a minha classe vai fazer. Tá? Aí vocês me perguntam, tá, com isso definido, já funciona? Sim e não. Ele precisa implementar mais uma coisinha aqui, que é uma propriedade chamada role. Essa propriedade role aqui, ela é necessária para quando a gente for adicionar um registro. Deixa eu ver o restante aqui. Não, o restante é dispensável. Veja só. Se eu executar a minha página agora, histórico browser, ela vai funcionar. Falta renomear as queries ali. Sim, obrigado. Histórico, select. E histórico delete. Delete eu não criei ainda, vamos criar. Se eu executar a minha página agora, isso aqui já vai funcionar, já vai rodar.
Agora, se eu tentar pesquisar alguma coisa lá no banco, faltando setar alguma coisa ali, vamos ver o que é. Ah, tá, na página faltou setar algumas coisas na página. Digamos que tivesse tudo ok, se eu tentar localizar, ele não vai me trazer nada porque a tabela está vazia. Então, vamos implementar o método aqui da página de edição para a gente poder adicionar e testar. Tá? Deixa eu voltar para cá. O seguinte, o que é que ele reclamou ali? Ele reclamou que na página aqui, Histórico Home, tem um objeto que não está definido. Por quê? Porque eu não preenchi ainda aqui as informações que são necessárias para essa página. Se vocês abrirem a página pessoa browser, ou no código, veja o seguinte, toda essa página aqui, ela está em cinza, tá? Com exceção dessa pequena parte aqui. Isso que está em cinza significa que é o código que está no template, tá? E aí a gente não pode mudar. O que eu preciso mexer nessa página de pessoa browser, pessoa pesquisa, é apenas isso aqui. Do mesmo jeito que eu fiz lá para o BO pessoa, que eu precisei definir alguns parâmetros de inicialização no construtor, eu vou ter que fazer isso aqui na minha página, histórico browser. Então, eu vou copiar o que está lá na página de pessoas, para adiantar, que é justamente o quê? O objeto que eu vou usar, que no caso aqui é o histórico que eu já tinha definido, esse aqui é o objeto, e eu vou ter que preencher esses carinhas aqui, ó. Vou ter que dizer quem é o default BO, no caso é histórico. O que é o default BO? Default BO é um objeto que tem no template. Tá? Isso aqui é como se fosse uma herança também. Não é bem uma herança orientada a objetos, porque, na verdade, a conceito de template com IDEV é diferente. Mas é mais ou menos como se fosse uma herança. Eu estou dizendo que o meu default BO, o objeto de negócio padrão dessa página, é o histórico. Porque no template, eu não enxergo esse objeto aqui. Esse objeto só existe na página histórico. Só que para mim poder padronizar algumas funções, como, por exemplo, o resto do código, aqui. Para mim poder padronizar algumas funções, como, por exemplo, a função de editar, ele chama o objeto de negócio padrão da página. O copy também chama algumas coisas padrões. Para mim poder fazer essa lógica funcionar com template, eu precisei criar um objeto comum aqui, que eu chamo de default BO. Eu tenho que criar um objeto dinâmico. Por que dinâmico? Porque dependendo do cara que eu setar aqui, ele vai transformar esse objeto. Então, por exemplo, histórico é do tipo BO histórico. Quando eu fiz o set, default BO passou também a ser do tipo BO histórico. Na verdade, isso aqui ele está fazendo uma referência em memória. Eu estou dizendo que agora o default BO, na verdade, é esse histórico em memória. Sim, preciso definir também aqui qual é a tabela de pesquisa e qual é o nome da chave primária da tabela de pesquisa. Deixa eu pegar aqui, ajustar o nome dessa tabela. Aqui está Table Rows. Posso deixar Table Rows também, não tem problema. Só que aqui no meu código eu tenho que apontar que a minha tabela lá, o controle, é essa Table Rows. E aqui, a coluna que eu vou pegar dela é a coluna do histórico ID, que é a chave primária dessa minha tabela. Tá? E eu vou dizer também qual é a página de edição para essa tabela de pesquisa, que eu não criei ainda, a gente vai criar agora na sequência. Eu já vou dizer aqui que é a página histórico edit. Tá? Beleza. Ajustei isso aqui. Se eu executar essa página agora e tentar pesquisar, é para funcionar. Ele não vai achar nada porque não tem registro no banco. Ele não está carregando nada para mim porque está vazio. Então dá para estar dando uma... deu agora, porque eu não estava... nem o registro localizado. A página de consulta está funcionando toda perfeita. Só que como não tem registro no banco, ele não está me trazendo nada. Certo? Ou seja, para mim fazer funcionar aquela páginazinha de pesquisa lá, eu só preciso criar uma nova página e editar esse procedimento aqui. Fiz isso aqui e, logicamente, adicionei a tabela na página, as colunas. O restante dessa lógica toda aqui em cima já vai funcionar. Por quê? Porque lá no template eu já defini esse padrão. Deu para entender? E aí só falta agora criar a página nova, né? A página de edição. Isso. Vamos fazer isso agora.
Então, ó, vamos lá, vamos criar uma nova página, new page. Eu vou dizer que essa página vai herdar esse template aqui, ó, base edit, que também já está padronizado. Tá aqui a minha página, também já tem os botões padrões aqui com ações, tá? Deixa eu ir para o code aqui da minha página. Veja também que tem muitas áreas cinzas. Essa tem 2 áreas cinzas. E a gente vai justamente subscrever isso aqui, ó, essas global declarations. Deixa eu ir lá na pessoas, edit. Bom, nesse caso aqui eu preciso de um pouquinho mais de coisas, mas é bem parecido. Vou copiar tudo isso aqui e vou levar lá para a página. Cadê a página? Quanta página aqui? Cadê você? Aqui. Isso. Vou copiar para cá. Eu vou explicar o que é isso aqui. Veja, por que eu subscrevi? Obrigatoriamente, por esse padrão de desenvolvimento, eu preciso declarar a minha página com esses parâmetros aqui. Que são parâmetros que eu vou receber, por exemplo, quando eu quiser editar um registro. Eu já vou receber da chamada o ID do registro que eu quero editar. Posso receber também um parâmetro dizendo se é para fazer uma duplicação de registro, ou seja, ele vai incluir um novo registro com base no que já existe. E esse outro parâmetro aqui é para indicar qual é a página que está chamando essa página de edição. Então, isso aqui é padrão do modelo. Toda página de edição, vocês têm que subscrever isso aqui. Inclusive, ó, aqui em cima, no template, tem essa mesma declaração. Vocês pegam essa mesma declaração, copiam para cá e só modificam. O que eu vou modificar aqui? Vou modificar o BO, porque não é pessoa que eu estou trabalhando, estou trabalhando com histórico. E ele é do tipo BO histórico. Uhum. Tá? Isso aqui eu não mexo, porque o que está fazendo aqui? Eu estou pegando os parâmetros da função myPage e estou passando para as variáveis do template, que está declarado aqui em cima. Isso aqui é obrigatório sempre ter, tá? E preciso ajustar isso aqui também, ó. Dizer que o default BO, que também é um objeto padrão que está aqui no meu template, nesse caso dessa página aqui é o histórico. Certo? Deixa eu salvar aqui com histórico, edit. Ok. Beleza. Se eu rodar agora, já funciona? Funciona. Só falta botar os campos na tela, né? Você não vai mostrar nada. Então, vamos colocar aqui 3 campinhos básicos. Depois eu ajusto os nomes lá. Vou nas definições do campo aqui. E vou dizer que esse campo está linkado com a variável histórico. Esqueci de fazer uma coisa. Beleza. Veja. Se eu tentar fazer o link agora, eu não vou conseguir encontrar uma variável única. Você vê que aqui, ó, ele está listando os campos que são comuns da classe, mas eu não estou vendo aqui nenhum atributo que representa as colunas da minha tabela, certo? Eu até tenho isso aqui dentro desse objeto rows, que é um array daquela estrutura. Só que para esse caso aqui, isso aqui não vai servir, porque esse rows é uma lista. E aqui eu não estou trabalhando com lista, estou trabalhando com um registro só. Tá? Então, para contornar isso, foi o que eu fiz. Criei uma propriedade na classe chamada row, que representa um único registro. Eu defini que essa row é do tipo da estrutura que eu defini aqui acima. Tá? Porque aí o WinDev vai conseguir enxergar que essa row possui essas propriedades aqui. Tá? Vamos fazer um teste lá na prática. Deixa eu copiar só isso aqui. Vamos lá no BO histórico. BO históricos. E vamos criar aqui, ó, new property, chamada row, sendo que a operação só vai ser de leitura, não vou ter escrita. Tá? Por favor. Tá aqui a minha propriedade row, certo? Deixa eu salvar. Se eu for lá na página do histórico edit,
e eu tentar buscar aquela variável lá, ó, ele não apareceu aqui ainda. Por quê? Porque eu não defini qual o tipo da estrutura dele. Eu tenho que dizer o seguinte, que row, na verdade, é uma ST histórico row. Certo? E o que é que vai me retornar isso aqui? Quando o WinDev chamar essa propriedade, ele vai ter que me retornar qual é o objeto da lista que está posicionado. Então, eu estou chamando aqui o rows, ó, que é esse meu objeto aqui, que é o array, a lista de registros. Eu estou passando para ele a posição corrente. Isso aqui está sendo tratado dentro da classe Py. Não precisa se preocupar com isso agora. Ele sempre vai me devolver aqui qual é a posição da lista que que eu estou posicionado. Digamos que eu tenha 3 registros. 1, 2 e 3. Tá? Pagamento, recebimento e entrada. Tá? Digamos que eu fui no banco e recuperei esses 3 registros aqui. Esses 3 caras estão dentro desse objeto rows. Só que quando eu vou fazer a edição, eu quero recuperar só um deles. Então, esse cara aqui vai me passar a posição corrente. E vai estar apontando sempre para um desses registros. Tá? Depois a gente vai entender isso aqui melhor. Fiz essa implementação aqui do row. Se eu for lá na minha página, histórico edit, descrição, lá no link, ele vai ter que aparecer lá. Ó, viu? Ó, que agora apareceu o row. Se eu abrir o row, ó, vai estar aqui as propriedades que estão vinculadas. Eu vou vincular esse campo aqui, o histórico ID, e vou vincular esse aqui a descrição, ok? E aquele segundo lá é um combo box, né? Deixa eu trocar aqui por um combo box. Definido de programação, que ele está esse cara. Eduardo, Oi. você poderia clicar no código aí desse formulário aí para mim verificar o que eu não copiei, porque não está exibindo. Veja, o código desse formulário é isso aqui. E aí, está compatível? Alô, pessoal, posso continuar? Pode. Só entender a criação do campo ali no formulário, isso eu consegui copiar. Pronto. Para que apareça lá no campo, você precisa definir no DO histórico uma propriedade chamada row, que é do tipo ST histórico row, que é essa estrutura que nós criamos aqui em cima, certo? E você precisa implementar esse result aqui, que é para quê? Para ele retornar o item atual da lista que foi carregada do banco. Então, você precisa implementar isso aqui, senão ele não vai aparecer lá na página para a gente fazer o link. A sua função está assim?
Quem é que tava com a dúvida agora? Pessoal, Eu estou aqui, aguardando. posso continuar? Pode. Oi, eu criei essa propriedade, mas ele não tá com esse retrieve de roupa. Então, certo, você não criou um método? Eu criei a propriedade role, né? Mas ele não tá com essa descrição retrieve de role property. Compartilhe sua tela aí. Não, você criou um método, não é uma propriedade, é um método. Vai ali do lado ali, no navegador dos objetos, procura lá a tua classe BO histórico, abre ela aí, isso, vai ter um método roll aí, mais para baixo, bota mais para baixo. Ó, tá ali, roll, deleta ela. Aliás, copia logo. Tá, copiou, aí deleta agora lá, do lado. Clica na classe de novo com direito, dá uma new property embaixo, isso. Roll, public roll, e ali embaixo você vai desmarcar o write. O que é esse read e write? Todo método, ele pode ter duas operações. Uma operação em que você faz a leitura do valor que tem nele e uma operação em que você coloca um valor nele. Como nesse caso eu não vou fazer nenhum set, eu jamais no meu formulário vou setar a propriedade roll, dizendo que roll é alguma coisa, então eu só preciso de um método de leitura, o read. Histórico, tá lá o roll. Rows não. Lembre-se que rows, no plural, é a lista. Você só vai usar isso aí para quando for tabelas. Para campo, vai ser row. Porque o row representa um único registro. Ok, continuando aqui. Então, ó, todo mundo conseguiu fazer o link nos campos aí? Ok. Beleza. Se eu rodar minha aplicação agora, é para funcionar tudo bonitinho. Não vou pesquisar porque não tem nada no banco ainda. Vou vir aqui no novo. Porque ele já chamou a tela de edição, ó. Eu vou preencher aqui só a descrição, para qualquer coisa. E vou salvar. Opa. Deu um errinho aqui. Ele está reclamando que não achou um parâmetro na Kelly. Tem que dar uma olhada no que é que a gente esqueceu ali. Alguma coisa que a gente esqueceu de fazer. Deixa eu dar um debug no código para ver se eu acho o que é. Cadê o C? Não sei. Chamando direto no método C. Não faz. Deixa eu fazer um debugzinho rápido aqui para ver o que é que a gente esqueceu.
e colocar. Esta aqui. Select name, focus name, playlist, estoque aí. Esse aqui a gente definiu lá, né? Ah, tá. Ele tá retornando aqui que é a pessoa select. Tá me retornando esse cara. Tá me retornando o histórico select. Deixa eu ver o que a gente não trocou. Ah, aqui. Não troquei ou não salvei, eu acho. Eu acho que troquei no campo errado, né? Deixa eu ver se eu não troquei aqui em pessoas. Troquei no campo errado. Pessoa deixar. Deixa eu executar de novo. Dar um novo. Digitar qualquer coisa, salvar. Aparentemente eles. Deixa eu ver se ele salvou. O que acontece é que lá na análise, o campo tipo de lançamento lá é numérico. Nós falou que é obrigatório ter lá o relacionamento. Com qual relacionamento com qual tabela, tu? O histórico só tem relacionamento com o lançamento. Então, se eu estou gravando o histórico, não vai dar erro. Se a gente tem aí o ID lançamento que teria que ser uma combo box ou não? Não. Esse aqui, o tipo de lançamento é uma combo box, mas ela é interna da página, entendeu? E aqui eu coloquei um input só para ele deixar o valor padrão também. Ele está dando um errinho ali. Ele está dando um errinho na quebra. Pode ser que ele esqueci de colocar alguma coisa ali. Setar. Vamos fazer o seguinte, como já são 12h30, acho que a gente podia ir para o almoço. No intervalo do almoço eu dou uma olhadinha nesses dois detalhes, depois eu tenho que fazer um debug aqui para achar. E aí quando retornar a gente conclui. E aí vocês, com base nessa primeira que a gente construiu, já podem construir das outras tabelas. E aí eu conecto com vocês, a gente vai tirando dúvida, vai implementando, vai testando. O que vocês acham? Vai subir o projeto, Eduardo? Pode ser. Eu posso subir depois que eu mexer aqui e alterar o que é. O errinho ali. Eduardo? Oi. Ernesto. Pode falar. Eu peguei o update lá do Windows, né? Sim. Não precisei nem reinstalar o framework 4.5 não. Aí agora ele rodou. Não deu mais aquele erro lá não. Beleza, ótimo. Porque aí tu vai perder tempo. Então quem tiver mais com problema de rodar, faz o update lá faz o Windows Update lá e vê se consegue rodar. Beleza? Então, fica combinado assim, a gente vai para o almoço, eu vou debugar isso aí para achar esses dois defeitozinhos, aí eu compacto o projeto já rodando e subo de novo para vocês. Que hora volta? Vê só, 12h30, eu vou ter que fazer almoço e lavar roupa. Nossa. Então, a gente pode voltar às 14h? Tá ótimo. Ok? Eu vou subir um vídeo também, se quiser. Eduardo. Tá, oi. Você poderia ir lá na tela de edição lá, de edição do formato, só para me copiar a tela, só para me verificar, porque tá dando um errinho aqui. Você quer ver essa tela aqui ou pelo código? Essa daí. Propriedades aí. Pronto.
Peraí, deixa eu só dar um print screen aqui. Tá. Se não conseguir, não esquenta a cabeça, não. Vamos pro almoço, tem que pensar de barriga vazia e fogo. Quando a gente voltar, eu entro com cada um e a gente vê qual detalhe que está faltando. Tá? Beleza. Obrigado. Então, bom almoço aí para vocês. Jorge, desconecta da sala? Não pode ficar. Isso, eu vou criar outro link aí para detalhes. Tá. Tá, então beleza. Então, vou sair aqui. Valeu, pessoal. Bom almoço. Até mais. Valeu, até depois.